Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe os teus anjos aqui, com a espada desembainhada e tudo mais, porque hoje vai ter freada na cueca. Eu sou Pablo Zorzi, e já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, porque eu tô chegando com uma baita lista com 7 filmes de terror que vão te fazer dormir de luz acesa e agarrado num terço. E fica comigo até o fim, porque o penúltimo filme dessa lista, Meus Anjinhos, tem uma das cenas mais tensas que eu já vi na vida. Vem comigo! Começando a lista com uma história de fantasmas, terror em Mercy Falls não é muito diferente de tantos outros filmes do gênero lançados ao longo dos anos. Porém, eu garanto que ele é bom o bastante para te querer assistir um pouco de mais do mesmo. Na trama, Amy Nichols é uma americana que chega numa pequena cidade litorânea da Inglaterra para trabalhar como enfermeira no turno da noite num hospital para crianças. Servicinho tranquilo, mamãozinho com açúcar. Só que não. Isso porque, antes mesmo da Amy chegar no hospital, a gente já sabe que algum capiroto vive lá, pois o prólogo já tinha mostrado a cena onde um molequinho tem os ossos do corpo quebrados misteriosamente. Mais adiante, quando a Amy chega, logo na primeira noite, ela já nota estranhos barulhos vindos do andar de cima, que está desativado há muitos anos. Além disso, no hospital ainda vive uma garotinha chamada Maggie, que não dorme de medo da Charlotte, a menina mecânica, que vive no segundo andar e que eu nem preciso dizer que só ela vê. Disponível só para quem é criminoso e manja dos Paranauê, Terror em Mercy Falls é um filme de fantasma que conseguiu me prender na história, e ainda me deu alguns sustos, de modo que ele acabou vindo parar aqui como a primeira indicação da lista. Eu assisti 2 vezes e gostei, então se tu aí tem um gosto parecido com o meu, é provável que vai gostar também. A trama de O Mistério da Libélula começa com a morte de Emily, uma médica da Cruz Vermelha que estava viajando num ônibus que acabou soterrado por um desabamento durante uma missão humanitária na Venezuela. Devastado com a perda, o marido dela, Joe Darron, que também é médico, acaba entrando numa depressão profunda, mesmo tendo se prontificado a cumprir uma das últimas promessas que fez à sua amada, que é a de ver como estão as crianças que ela cuidava no departamento de oncologia do hospital. E a vida do pobre Joe começa a dar mais voltas quando o pequeno Jeffrey, um dos últimos pacientes da Amy, diz que viu ela num sonho e que ela precisa dar um recado urgente ao marido, que na verdade não é bem um recado, mas sim um desenho de uma cruz torta. Intrigado com a estranha mensagem, o Joe então começa a ter visões da esposa, que somados a uma série de acontecimentos estranhos, todos envolvendo o tal desenho, começam a fazer o Joe acreditar que na verdade a esposa está tentando entrar em contato. E é aí que ele resolve fazer o mesmo, claramente tendo visto pouco filme de terror, para saber que quem procura uma hora acha. Contando com o Kevin Costner como intérprete do Joe, O Mistério da Libélula é um filmaço que prende com maestria a atenção do espectador, principalmente se tu for alguém que acredita nessas paradas de vida após a morte. Eu, como sou um ateuzinho de merda que não acredita em nada, não cheguei a ficar tocado com a história, mas ainda assim, eu conheço um marmanjo que até chorou assistindo e depois foi dormir com luz acesa. Né, Phil? Eu? É, tu mesmo. Mentira, eu nem sei se o Phil chorou. Na verdade, eu nem sei se ele assistiu. Mas como eu sou da zoeira, já sabe. Não dá pra negar que necrotérios são cenários que intimidam até aqueles que dizem que são machão. Então imagina o estrago psicológico que isso pode fazer se tu for alguém cagão tipo eu. A Autópsia, cuja história se passa quase que inteiramente dentro de um necrotério e tá disponível na HBO Max, se passa numa cidade pequena e começa no momento em que o corpo de uma mulher desconhecida é achado enterrado no terreno de uma casa onde aconteceu um crime. Enviada pela polícia ao necrotério da cidade, Tommy, que é interpretado pelo Brian Cox, e o seu filho Austin, que são donos do lugar, recebem então a complicada tarefa de descobrir quem é aquela mulher e do que foi que ela morreu. Quando a autópsia começa, logo ambos percebem algo estranho com o corpo, já que ele não tem nenhum ferimento externo e está praticamente intacto, limpo e bem conservado. No entanto, à medida que vão se aprofundando, eles acabam descobrindo alguns segredos malignos escondidos sobre o rosto inocente de Jane Doe, que é uma espécie de João Ninguém em inglês e que também é o título original do filme, The Autopsy of Jane Doe. Da metade em diante, quando algumas descobertas sobre o corpo surgem, a gente começa a entender e a ficar chocado com a história, e é aí que o terror começa de vez,
até porque imagina tu dentro de um necrotério mal iluminado de noite, com vários corpos nas gavetas e com o Janho solto pelos corredores. Eu provavelmente ia deitar no chão e chorar em posição fetal cantando música da igreja até de manhã, mas também eu não sou parâmetro, né? O exorcismo de Emily Rose começa com o maior spoiler de todos os tempos, que é a morte da Emily Rose durante uma sessão de exorcismo. Dias após o ocorrido, o padre Richard Moore, que foi o responsável pelo fato, vai a julgamento acusado de homicídio. E é durante esse julgamento que o filme começa a mostrar suas qualidades, porque é nesse ponto que entram em cena o promotor e a advogada de defesa, que aliás é interpretada pela Laura Linney, intercalando a história entre os momentos de possessão da Emily e o julgamento do padre. Enquanto o promotor tenta provar a todo custo que a moça sofria de uma epilepsia psicótica, a advogada de defesa faz de tudo para ajudar o padre a contar a sua versão da história. Baseado na história real da jovem alemã Anneliese Mitchell, que supostamente começou a ter convulsões e a sentir presenças demoníacas aos 16 anos, O Exorcismo de Emily Rose, que também pode ser visto na HBO Max, é parada obrigatória para qualquer um que diz ser fã de filme de terror. E se tu aí quiser incrementar a experiência, eu recomendo que antes de ver, tu pesquise um pouco a história verdadeira para ter noção do que tá assistindo. Até porque, quando o editor coloca cenas reais do tal exorcismo aqui, até hoje não se sabe realmente se o que aconteceu com a verdadeira Emily Rose foi mesmo obra do mal, ou se era só um caso grave de esquizofrenia mesmo. De qualquer forma, o fato é que a guria passou por pelo menos 67 sessões de exorcismo em pouco menos de 11 meses, e como resultado, acabou morrendo de desnutrição. E só pra lembrar, eu já tinha indicado esse filme em outra lista com 7 filmaços de exorcismo que você precisa ver. Então, se ainda não viu, eu vou deixar aqui no card pra você correr, ver lá quais são os outros filmes depois que esse aqui acabar, beleza? O quinto filme aqui da nossa lista é um daqueles que fazem a gente nem querer levantar de madrugada pra ir mijar de medo do capiroto. Mas antes de te dizer qual é, eu preciso que tu já vá deixando aquele like e se inscrevendo aqui no nosso canal. Porque fazendo isso, vocês estão nos ajudando a realizar um sonho, que é o de chegar aos 100 mil inscritos. Sonho esse que só vai se tornar realidade com a ajuda de vocês, é claro. E como eu sou gente boa, eu ainda vou deixar aqui no card e lá nas telas finais, além do vídeo de exorcismo, outro vídeo onde eu trago mais indicações de filmes pra ti se borrar de medo, com 7 melhores filmes de terror que ninguém conhece, de modo que quando esse acabar, tu já sabe o que assistir. Aterrorizados é um filme argentino de 2017 e conta a história de Juan, um cara que acorda no meio da noite ouvindo barulhos de pancadas na parede e resolve dar uma reinada com o vizinho, achando que o mesmo estava fazendo reformas fora de horário. Deixado esperando na porta feito um trouxa, o Juan então volta para casa, e lá ele percebe que na verdade as pancadas estavam vindo da sua própria moradia, se deparando com o corpo da esposa flutuando e sendo atirado contra as paredes do banheiro, numa cena que é uma das porra mais tensas que eu já vi. Pra dizer a verdade, o filme inteiro é muito tenso, e sério, tu tem que dar um jeito de assistir, porque esse aqui é freada na cueca garantida. Fugindo do clichê de casa mal assombrada, os diretores aqui resolveram inovar e criar uma vizinhança inteira mal assombrada. E só isso já faz a gente perceber o quanto a ideia é diferenciada, até porque, sinceramente, eu não lembro de ter visto algum filme com essa premissa, fora que o bagulho é tenso de verdade. Deem um jeito de escavar esse filme aí nas terras improdutivas da internet, até porque ele não tá disponível em streaming nenhum. Podem assistir que vale a pena. Na trama de Sanatorium, Mistérios da Noite, a equipe de um programa de investigação paranormal chamado Ghost Trackers decide que seria uma boa ideia celebrar sua 100ª edição fazendo um programa onde? No Hillcrest Sanatorium, um lugar assombrado e famoso pelo enorme número de mortos por tuberculose, além de mais um detalhezinho que faz pouca diferença, que é o fato dele ter abrigado um assassino, que na noite da virada de 1955 matou 3 crianças enquanto elas dormiam e depois se suicidou, como um bom pau que era. Conhecidos nacionalmente, os Ghost Trackers conseguem convencer o guardinha do local a deixar eles passar a noite no hospital, numa data escolhida a dedo que, pro espanto de 0 pessoas, era a virada do ano. E como já é de conhecimento mundano nesse estilo de filme, logo que entram, eles espalham câmeras e sensores de movimento por todo o lado, desde a ala onde ficavam as crianças até o quarto do assassino, se separando em duplas em seguida.
E ao menos aqui eles ficaram em dupla, né? Então não dá pra chamar de muito burro. Tempo vai, tempo vem, e os fantasmas, que aparentemente estavam com sono, não se manifestam. De modo que os cabras então começam a fazer provocações, querendo que a edição do programa fosse especial. E usando do mesmo ditado de que quem procura acha, sim, eles acharam. Disponível na Prime Video, Sanatorium é um filme sem muita novidade, afinal a intenção é só assustar, coisa que comigo funcionou bem. Então já fica a dica, se tu tá procurando algo diferente, pode passar longe. Mas se tu só tá querendo dar uma molhada na cueca, tá aí uma baita opção. Na mitologia judaica, acredita-se que um Dibuk seja uma alma maligna que vaga sem rumo até encontrar refúgio no corpo de uma pessoa viva. Baseado nisso, foi criado o filme Possessão, que está disponível na HBO Max, e que nos conta a história da família Branagh, que está tentando se acostumar com a recente separação do casal Clyde e Stephanie. Mas até aí não tem problema, porque separação de casal já tá mais na moda do que ficar junto. Porém, o zóio da gateada muda de cor quando Emily, uma das filhas do casal, encontra uma misteriosa caixa que está à venda junto com outros móveis e objetos em uma casa. Sem pestanejar, querendo fazer um agrado para a filhota, o Clyde compra a caixa sem ter ideia da merda que estava fazendo, porque a partir daí, meus anjinhos, estranhos eventos começam a acontecer envolvendo a Emily, cujo comportamento muda gradualmente para pior. Sério, é ladeira abaixo. E a partir daí, começa então uma corrida contra o tempo para salvá-la, e um exorcismo até pode ser a solução. Com o Jeffrey Dean Morgan no papel do pai, em Possessão a gente vai deixar de lado o catolicismo para focar as atenções na mitologia do Dibuk e do exorcismo judeu, que acontece do meio para frente, que é quando o filme fica realmente mais tenso e o horror começa a despirocar de vez. Baita filme que pouca gente viu. Eu sou Pablo Zorzi, confere mais 2 vídeos com conteúdo do terror que eu preparei aqui dos lados e fui!